espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Boa noite, meus irmãos e irmãs do Amadeu Ferretti. Nós vamos dar início, então, ao nosso estudo da noite de hoje, que é o tema Privações Voluntárias e Mortificações, que é um capítulo do Livro dos Espíritos, da Lei de Conservação. Bom, o nosso estudo ele é baseado em algumas reflexões, né, que Kardec faz, algumas perguntas que Kardec faz aos espíritos, né? E ele fala que a lei de conservação, os espíritos nos colocam, né, que a lei de conservação é uma lei que nos remete ao cuidado com o próprio corpo e a mente. Então, ou seja, o cuidado conosco mesmo, né? Porque todos nós sabemos que nós estamos reencarnados aqui no corpo físico, temos as nossas necessidades de cuidar desse corpo, cuidar da mente também, né? E como é que seria esse cuidado, né? Esse cuidado eu estava refletindo, ele se inicia com a alimentação, né? Uma alimentação equilibrada, atividades físicas sempre que possível, né? Uma caminhada, uma atividade em uma academia, ou algum outro exercício, né? Tipo pilates, natação. Então, qualquer atividade física que beneficie o corpo físico. Por quê, né? Nós sabemos que o nosso corpo físico ele precisa ser oxigenado, ele precisa ter uma resistência, né? Até para que a gente possa ter condições de trabalhar, né, adequadamente, de se movimentar. E a mente, né, o cuidado com a mente também é fundamental, através de atividades como a meditação, atividade de uma boa leitura, né, ver bons filmes, a questão cuidado com os pensamentos, né, que é fundamental, aquilo que nós falamos também, o diálogo com o nosso próximo, né, nossas conversações. Então, a própria prece também, que a doutrina espírita nos coloca a prece como um instrumento importantíssimo para a nossa saúde mental e espiritual. E hoje em dia a ciência já está reconhecendo a importância da saúde espiritual também. Né? A ciência espírita ela vem nos revelar essa dimensão espiritual e nós precisamos cuidar também da nossa condição espiritual. Então, é integrar, né, todas essas dimensões, e com isso nós vamos estar o quê? Seguindo a lei de conservação, de nos preservarmos e cuidarmos do nosso corpo, que é um abençoado instrumento para a nossa evolução. Porque nós sabemos, né, que nós precisamos trabalhar aqui no planeta, né, nós somos espíritos encarnados no corpo físico, né, e precisamos trabalhar para a nossa melhora. Né? Então, e o mundo se apresenta com várias provas, várias expiações, né, que são concedidas por Deus, e nós jamais devemos buscar voluntariamente essas provações ou essas mortificações, porque Deus coloca, de acordo com a necessidade de cada um, essas situações para nós. Né? Então, como eles colocam, faz uma reflexão, que está até aqui na questão 720, que eu vou ler, né? Fala assim, ó, as privações voluntárias em vista de uma expiação igualmente voluntária têm um mérito aos olhos de Deus? Aí ele coloca, olha só, o Espírito coloca assim, ó, fazer o bem aos outros e merecereis mais. Aí ele dá uma continuidade. Há privações voluntárias que sejam meritórias, ou seja, aquelas privações que nós fazemos, né, para mortificar ou nos prejudicar de alguma forma. Será que algumas são meritórias? Ele fala, sim, a privação dos prazeres inúteis, porque ela desliga o homem da matéria e eleva a sua alma. Então, se tivermos que fazer alguma privação, das questões inúteis, é do supérfluo, vamos dizer assim, né? Aí ele coloca aqui, dá continuidade. O que é meritório é resistir à tentação que solicita aos excessos e ao gozo das coisas inúteis. É cortar do seu necessário para dar àqueles que não têm o bastante. Se a privação não é senão um vão simulacro, ela é uma zombaria. Então, a gente precisa abrir mão de algumas questões, né? Muitas vezes, do supérfluo, para que a gente beneficie aqueles que não têm condições, né? Aí, aqui, vou me remeter também, aqui uma questão do livro dos Espíritos, a questão 715, que ele faz uma análise entre o supérfluo, o necessário e o supérfluo. Ele coloca assim, Kardec, como pode um homem conhecer o limite do necessário? Aí os espíritos respondem, um sábio o conhece pela intuição,
Muitos o conhecem por experiência e às suas custas, né? Então, a própria experiência da vida vai nos dizer, né, o que é necessário, o que está sendo supérfluo. E aqui eu remeto à própria Joana de Ângeles, né, a própria ciência espírita, que nos convida a fazer o exercício do autoconhecimento, para que a gente possa perceber assim, como é que eu estou, né, em relação a adquirir esses bens materiais, né? Ou até algum patrimônio espiritual, porque a gente pode acumular conhecimento espiritual também, né? E será que eu estou distribuindo para aqueles que necessitam? Será que eu estou levando um pouco do que eu tenho de excesso para aqueles que nada têm, né? Aí ele dá continuidade aqui, ó. A natureza não traçou um limite da necessidade em nossa organização. A própria natureza colocou um limite, assim, né? A gente sabe que existe um limite. Só que nós, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, rompemos esse limite. Aí ele fala aqui, ó. Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades em sua organização, mas os vícios alteraram sua constituição e ele criou para si necessidades que não são as necessidades reais. Então, nós criamos necessidades que não são reais e aí nos complicamos, né? Como eu falei no início. Nós viemos aqui para o planeta encarnados, né? Estamos para a nossa melhora espiritual, para a nossa evolução. Nos é concedido um corpo físico, né? Um cérebro, uma mente relativamente sã, né, para que a gente possa utilizar esses instrumentos para a nossa melhora, para a nossa evolução. E ao chegarmos aqui, por uma série de fatores, né, que não cabe aqui apontar ninguém, mas a gente sabe que existem vários fatores que levam o indivíduo a se afastar do caminho da espiritualidade, do cuidado consigo mesmo, do cuidado com o outro, né, que é fundamental. E aí, muitos de nós nos perdemos, o indivíduo se perde, perde uma encarnação muitas vezes, aí chega no plano espiritual numa condição difícil, porque não aproveitou, não está aproveitando a oportunidade de estar nesse processo educativo aqui da Terra para a sua própria evolução, e aí vai ter uma encarnação perdida. Mas ainda bem, a misericórdia de Deus é muito grande, né? Mesmo que haja esses equívocos ou essa perda, vamos dizer assim, da própria encarnação, vai haver a possibilidade de uma nova encarnação. Claro que nós vamos ter que entrar numa nova fila, né? O pessoal até brinca, existe uma fila para reencarnarmos, para o espírito reencarnar, e ele vai ter que esperar, vai ter que fazer um novo planejamento reencarnatório, calculado junto com seus mentores, né? Junto com os nossos anjos guardiões, para que a partir dessa nova programação nós possamos retornar na condição de bebê, de criança, né, passarmos por todas as fases, né, da infância, depois da juventude, para alcançarmos a madureza, e aí vamos ver como vamos agir novamente, né? E nós, os espíritos falam que nós vamos ser colocados diante daquelas situações que nos levaram até uma queda na outra encarnação, nas últimas encarnações, para que haja o teste, como foi falado aí. Não é que nós vamos criar situações de provas ou expiações. A própria vida, né, vamos dizer assim, Deus, na sua misericórdia, como Ele quer o nosso aperfeiçoamento, nós vamos ter que passar por algumas situações. Agora, como nós podemos nos vacinar ou nos imunizar contra essas possíveis quedas? É através do estudo, do autoconhecimento, né, de aproveitarmos os conceitos que Jesus colocou para nós no seu Evangelho, os seus ensinamentos, que a partir desses ensinamentos, desse roteiro, vamos dizer assim, né, que Jesus deixou para nós, nós vamos conseguir ter uma diretriz, saber como agir diante de cada situação, e até colocar aquela indagação, no meu lugar, como Jesus agiria nessa situação, né? Como é que ele agiria em certos conflitos ou certas situações. E aí temos como linha mestra, como diretriz maior, a lei do amor, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, aí, ó, esse amar a si mesmo passa por uma questão fundamental, que é a questão do amar a si mesmo. A gente não pode, vamos dizer assim, abrir mão, né, dessa condição que Jesus colocou para nós, porque nós seremos felizes se nós praticarmos a lei do amor. E o amor começa conosco mesmo. A lei de conservação, ela nos fala assim, ó, cuida de você, de si mesmo,
cuida do seu corpo físico, da sua mente, da sua espiritualidade, porque a partir daí você vai conseguir até ser uma referência positiva para aqueles que estão junto de você, ou na sua retaguarda, ou convivendo contigo, né, no ambiente familiar. E aí é o grande desafio. Então nós não devemos criar sofrimentos, né, e sim buscar aceitar o que Deus nos traz, nos oferece como possibilidade evolutiva para que a gente possa melhorar nessa encarnação, né? E aí nós podemos ter uma outra reflexão aqui que eu achei interessante. Ó. Kardec faz uma indagação se existe provações voluntárias que têm algum mérito aos olhos de Deus, né? Assim, vamos dizer assim, é mesmo que o indivíduo ele abra mão, eu quero abrir mão de algumas coisas, de alguns bens, de algumas possibilidades e tal, isso vai ser meritório para mim? Aí na questão 720 ele coloca aqui, que é interessante, deixa eu achar aqui, ó. Ele fala aqui, ó, há privações voluntárias que sejam meritórias? Sim, aquelas que, né, que vão nos dar, né, condições de evolução espiritual. Aí ele coloca aqui, ó, crees que aqueles que abreviam sua vida nos rigores sobre-humanos, como fazem os bons, os faquires e certos fanáticos de várias seitas, avançam em seu caminho? Por que não trabalham antes para o bem de seus semelhantes? Que eles vistam o indigente, que consolem o que chora, que trabalhem por aquele que está enfermo, que sofram privações para o alívio dos infelizes. Então sua vida seria útil e agradável a Deus. Então, se nós abrirmos mão, muitas vezes, para beneficiar o próximo, isso será meritório aos olhos de Deus, né? Porque estaremos praticando a caridade que Jesus nos ensinou. Né? Agora, isso não é tão simples, né? Até porque nós vivemos num mundo onde existem as nossas necessidades, né? Nós precisamos ter um trabalho material, precisamos nos alimentar, né? Ter um local de moradia, precisamos ter um emprego, muitas vezes. E aí também onde muita gente se perde nessa busca, né? E a gente tem até feito uma avaliação, até em relação assim, ao movimento jovem, dos jovens espíritas ou de outras religiões, que muitos se perdem nesse caminho, porque como chega numa determinada idade, até a fase de infância e tal, a criança é levada para a evangelização, ela aceita numa boa e tal. E quando vai chegando assim com seus 15, 20 anos e tal, aí começa a aparecer cursos, estágios, começa a aparecer possibilidades de trabalho e tal. E aí o jovem, muitas vezes, entram nesse caminho, né, que é uma necessidade, mas muitos não têm aquela habilidade de conciliar, né, essa busca com as necessidades espirituais. Eu falo isso porque isso, de certa forma, aconteceu comigo, né, quando eu era jovem. Eu quase me afastei, né, do movimento espírita ou da casa espírita que eu frequentava por questões de estar fazendo a faculdade, ter que estudar, fazer um curso e tal. E depois, até depois, num outro momento, quando eu fiz a pós-graduação também, quase que eu, né, acabei me afastando, mas eu, graças a Deus, né, buscando sempre a sintonia com o plano espiritual, a espiritualidade foi me direcionando para que eu não perdesse aquele vínculo com a casa espírita e com o trabalho espírita. Né? Aí esses trabalhos são variáveis, aí que entra um papel importantíssimo, né, das instituições espíritas, né, do próprio movimento espírita, de nos ajudar, né, a buscarmos uma maneira de fazermos esse sacrifício em benefício do próximo, que são locais onde a gente vai poder participar de projetos de assistência social, vai poder fazer o trabalho espiritual do passe, da desobsessão, da evangelização da criança, do jovem, da família, né? E participarmos dos encontros. E com isso nós vamos estar o quê? Divulgando o espiritismo, a doutrina espírita, e favorecendo que as pessoas também tenham acesso a esse nível de consciência, porque tudo passa pela nossa consciência, né? Como a Joana de Anjos fala, existem os níveis de consciência, que a gente saia do sono, do estado de sono, né? E atinge o grau da consciência desperta e da consciência plena, né? E até a consciência, vamos dizer, um nível de consciência transcendente, que a gente transcenda essa questão puramente material que o mundo coloca, né? Mas para isso, gente, a gente tem que exercitar, né, essa prática, vamos dizer assim,
do autoconhecimento e perceber assim, poxa, como é que está a minha vida hoje, né? Será que eu estou conseguindo dar um tempo assim para fazer uma leitura de uma página, de fazer uma prece, de pelo menos um dia na semana eu reservar um dia para estar indo na casa espírita, ou de participar de algum evento espírita, um seminário, um congresso, e com isso eu vou estar o quê? Enriquecendo o meu cabedal espiritual, né, o meu cabedal de conhecimento, que vai me ajudar a lidar com os desafios da vida. Porque não nos iludamos, né? Nós, como eu falei, nós estamos num mundo de expiações e provas, nós vamos estar sempre lidando com situações desafiadoras. Quando não é conosco, vai ser com alguém da nossa família ou com algum amigo. Né? A própria questão, o Espiritismo nos traz esclarecimento muito claros, né? Assim, em relação à própria questão da morte física, né? Perda de entes queridos. Né? E o Espiritismo nos traz, como eu falei, essa questão do entendimento do porquê estamos aqui, né? De onde nós viemos e para onde vamos após a morte do corpo físico. E com esse entendimento, fica um pouco mais fácil, ou deveria ficar, né, de lidarmos com os desafios. Tem um livro muito interessante do psicólogo Milton Menezes, que ele fala assim, o sentido do sofrimento. Né? Ele fala que os sofrimentos são necessários, fazem parte da nossa vida, e nós temos que parar quando uma situação está assim, muito confusa, muito complicada, parar assim, poxa, o que esse sofrimento quer estar querendo me falar? Né? O que ele está me indicando aqui e tal? Eu vou buscar o sentido dele. Né? E procurar ver as causas, o que está causando esse sofrimento. E aí é o que na nossa casa a gente sempre bate nessa tecla, que é algo assim interessante. A nossa casa tem um acolhimento fraterno, que é um trabalho fundamental, né, nas casas espíritas, que eu recomendo que todas as casas tenham esse trabalho, né, do acolhimento fraterno, de acolher aquelas pessoas que chegam com sofrimento na casa espírita, né, e a partir desse acolhimento inicial, às vezes a pessoa está ali vivendo aquela situação e o que a proposta é o quê? De mostrar à pessoa que ela precisa de ajuda, de ser ajudada. Porque às vezes ela sozinha ela não vai conseguir superar aquele sofrimento, aquela situação. Né? E aí pode chegar numa atitude extrema, como a gente infelizmente vê, né, nos noticiários e chegam até nós, né, de conhecidos ou até pessoas próximas, que cometeu suicídio, ou então está envolvido com a questão das drogas, né, ou então, como a página falou aqui, né, os nossos amigos espirituais, que é a questão dos vícios, né, que a gente o espírito acaba extrapolando e vai buscar fuga nos vícios do cigarro, das drogas, do álcool, da medicação excessiva, né, que é um grande problema também, né, o uso indiscriminado da medicação. Tá com depressão, toma isso aqui que tal, vai melhorar. Tá com um grau de ansiedade muito grande e tal, e toma isso aqui, tá com insônia. E na realidade, o que a lei de conservação fala? Ó, nós temos instrumentos para buscar um atendimento o mais adequado possível. E quem pode dar esse atendimento adequado é o médico, né, um psiquiatra, um neurologista, o psicólogo, né, e até as instituições religiosas também. Buscar, como eu falei, o atendimento, o acolhimento numa instituição religiosa, porque lá vão ter pessoas que vão ter condições de encaminhar, de acolher, de ouvir, né, e fazer. E quando a pessoa fala, a psicanálise fala muito sobre isso, né, quando você fala, você despotencializa aquele conflito, né, você faz a catarse, vamos dizer assim, aquela situação que está te incomodando, está te fazendo mal, que às vezes a gente não tem nem consciência do grau que ela está nos incomodando, mas se você tem um acolhimento, você tem possibilidade de falar sobre aquele problema, aquela situação, aquilo vai esvaziando, vai diminuindo de intensidade, e a gente vai tendo uma condição de ver a situação de uma outra maneira. Não é que nós temos que dar conselho, falar o que a pessoa tem que fazer, mas só o fato dela se sentir acolhida, dela poder falar sobre aquela situação, já vai ajudá-la a ficar melhor. E também a gente não pode descartar, que é algo que a realidade espiritual, que o Espiritismo veio nos trazer, da ajuda do plano espiritual maior, né? Os amigos espirituais estão esperando aquela oportunidade e para nos intuir, para buscar uma maneira de nos auxiliar, né, diante da solução daquele problema. Porque o papel deles é esse, né? O papel deles é estar conosco, e quando isso não acontece no momento que estamos despertos, né, de vigília, pode acontecer que a misericórdia divina, mais uma vez, vem nos ajudar, pode ocorrer durante o sono físico, onde muitas vezes nós em desdobramento,
né, saindo do corpo, nós vamos ter contato com nossos amigos espirituais, nossos anjos guardiões, e eles vão nos orientar. Né? Nós vamos assistir palestras, vamos participar de encontros, de possibilidade de refletirmos sobre as nossas atitudes. Né? Vamos ouvir mentores, algumas pessoas da área de saúde, saúde mental, né? E a partir daí, ao acordarmos, muitas vezes a gente fica com aquela intuição assim, poxa, parece que eu fui num local legal, acho que eu conversei com uma pessoa e tal, ou até aí quando a gente está lidando com a situação, a gente vai vendo que o problema ele vai ganhando uma outra dimensão e aí vem uma intuição, poxa, acho que eu vou agir assim com essa situação, eu acho que se eu fizer isso aqui e tal, e aí a gente acaba agindo, não, poxa, que ideia boa que eu tive, né? A gente acaba, poxa, nós não, mas é a intuição ali dos nossos amigos, é aquele desdobramento que nós lá no plano espiritual, muitas vezes nós temos até o mérito de, junto com eles, buscarmos saídas, né? Agora, tudo para que isso aconteça, nós temos que ter aquela predisposição, né? Utilizarmos a vontade, como o Leon Denis fala, aquela boa vontade firme para podermos buscar soluções. Né? Porque os problemas existem, mas a gente tem que tentar encontrar saídas para eles. E se nós não conseguirmos sozinhos, como eu falei, haverá necessidade de ajuda, né, dos médicos, dos psicólogos, psiquiatras, ou então dos nossos mentores, né, e dos amigos das casas espíritas, para que a busca da solução aconteça, né, que a solução surja, né, e nos ajude a sair dos conflitos. Né. Bom, e aí continuando aqui, né, eu achei interessante que ele tem um pedacinho aqui que o Kardec, né, fazendo a pergunta, né, sobre a questão dos sofrimentos voluntários, fala que quando nos sofrimentos voluntários que padecem não tem sido em vista senão a si mesmo, é do egoísmo. Quando se sofre pelos outros, é da caridade. Tais são os preceitos do Cristo. Né? Então, gente, quando a gente age, né, em função de nós mesmos apenas, né, pensando somente em nós estamos agindo de forma egoísta. Mas quando a gente age, até fazendo, nos privando de algumas coisas, né? Porque o que acontece? Né? Quando a gente se propõe a fazer o trabalho no bem, eu posso até falar um pouco da minha experiência, um pouco da experiência que eu tenho de fazer um trabalho com pessoas em situação de rua, né? E tal, a gente às vezes um domingo, às vezes domingo de manhã, aí vou ter que me privar de às vezes estar saindo com a família, ou então ou estar fazendo alguma atividade na minha casa, ou então, né, ou até mesmo uma outra atividade dentro do movimento espírita, mas a gente assume aquele compromisso e é aquela questão da responsabilidade e da consciência, do nível de consciência, da importância de estarmos ali presentes, né? Porque aquelas pessoas contam conosco, né? E são pessoas que estão num grau de carência muito grande, né? Porque uma pessoa que está em uma situação de rua, ou está numa vulnerabilidade social, ou até mesmo espiritual, passando por processo obsessivo, muitas vezes ela precisa de ter uma referência ali, né? E aí a gente vai ter que abrir mão de certos compromissos, né, de certas situações para poder estar presente e muitas vezes também quebrarmos um pouco o nosso preconceito, né, as nossas visões assim meio preconceituosas ou egoístas, né, de que não, primeiro minha família, meus amigos e tal. Não, vamos pensar mais no próximo, vamos pensar no outro que está precisando, né? E nós estamos passando um momento hoje no planeta muito grave, né? Que é um momento de transição, mas que vai estar exigindo de nós um posicionamento, né? Um posicionamento pelo bem, para que a gente possa ser uma referência positiva e ajudar nesse processo de construção de um mundo melhor. Porque esse mundo melhor ele não vai surgir num passe de mágica, ele vai surgir através do nosso esforço de melhoria interna, do nosso esforço do trabalho no bem, né? E de ajudar aqueles que estão mais necessitados. Né? Um trabalho solidário. E aí, a partir daí, dessas ações pequeninas, muitas vezes, né? Você está ali só aos domingos, então você tem uma tarde de sábado que você está lá na evangelização, ou você vai participar num encontro no carnaval com uma Comerge que está chegando. Fazer até um parênteses aqui para fazer uma divulgação da nossa Comerge, que está chegando, que é um período do carnaval, que é um período difícil, a gente sabe, né?
Aí tem muita gente que fala assim, ah não, o ano inteiro eu trabalho, eu me dedico, eu estudo, então aí chega no carnaval, eu quero extrapolar, quero sair no bloco, quero sair pela escola de samba e tal, e vou me perder pela noite, e é um leio do engano, né? Por quê? Muitas vezes numa situação dessa nós entramos em sintonia com processos obsessivos, existe o desregramento do próprio corpo, existe o envolvimento com os vícios, muitas vezes a bebida, né, ou até algum tipo de droga. Então, nós temos que ter muito cuidado nesse período, né? E aí, o que o movimento espírita criou? A Comerge, que é a confraternização das mocidades, mas que abre caminho, não é só para jovens, não é só mocidade, mas porque quem estrutura o encontro são os adultos, somos nós, né? Então, é um trabalho que exige muito empenho, muito esforço das equipes, de estruturar um local, uma escola, que seja um sítio, né? Onde as pessoas vão estar reunidas nesses 4 dias, 4, 5 dias, para buscar o quê? Estudar o Espiritismo, estudar as leis que regem as nossas vidas, né? Através de atividades como música, teatro, através de encontros, de grupos, né? Grupos de reflexão, pequenas palestras, e a partir dali, né, com certeza nós vamos estar o quê? Nos reabastecendo, até para que o próprio ano que vai surgir, né, vão surgir os desafios, como eu falei, um mundo de provas e expiações sempre surgem as dificuldades, quando não é conosco, é com algum ente querido nosso, algum amigo, e nós temos que estar preparados para lidar. E o jovem mais ainda, porque as solicitações para os jovens são mais intensas. O jovem muitas vezes vai estar mais assim, né, naquela fase de construção, de desafio, de enfrentamento do mundo, aquela coisa toda, e ele tem que estar preparado para lidar com as questões que a vida traz. E infelizmente o nosso mundo ainda não está nas melhores condições. Basta que a gente ligue o noticiário, né, a gente ainda vê muitas guerras, muitos conflitos, muita violência urbana, né, e tudo fruto da falta de amor, da falta de termos Jesus como referência, como guia e modelo, né, como está aqui no próprio Livro dos Espíritos, né, como referência maior, que é o que o Espiritismo tenta resgatar para nós, essa imagem do Cristo, o que ele fez, né, e ele, como governador espiritual, ele continua junto a nós, como eu falei, através dos seus mensageiros, nos intuindo, nos ajudando. E graças a Deus ele está aí, né, e o mundo não está à deriva, né? Nós temos essa grande referência que é Jesus, né? E o mundo está precisando muito da mensagem do Cristo. E o Espiritismo tem esse papel, porque o Espiritismo é o Consolador prometido, como ele mesmo falou, que ele nos enviaria o Consolador, que viria restabelecer todas as coisas. Porque o mundo na época não podia entender tudo que Jesus trouxe, né? Então o Espiritismo é o Consolador prometido pelo próprio Cristo, né? Está lá no Evangelho de João, e que ele veio, e Kardec, e os missionários que vieram junto com Kardec, né? E outros que vieram posteriormente, né? Chico Xavier, Bezerra de Menezes, têm esse papel de ser também esses pilares para nos orientar, para nos ajudar nessa travessia e aproveitarmos da melhor forma possível esta encarnação, né? Procurando ter esse nível de reflexão sobre a lei de conservação, e não precisa para isso que abramos mão da nossa vida social, das nossas atividades de trabalho, de família, não. O que o Espiritismo vai mostrar assim, nós temos que viver no mundo, né? E procurar conciliar com o que a espiritualidade nos solicita, com o que o Cristo nos espera de nós, né? Porque isolado ou numa vida mística, fora do contato, a gente não vai exercitar essa possibilidade. Então esse que é o grande desafio para todos nós, e graças a Deus nós temos o esclarecimento da doutrina espírita, do espiritismo, para que a gente possa aproveitar essa encarnação da melhor forma possível, né? Procurando sim com equilíbrio, agir com equilíbrio, com sabedoria, né? E naquilo que nós tivermos com dúvida, buscarmos uma ajuda, buscarmos um atendimento especializado, para que a gente possa lidar com as situações da melhor forma possível e assim sairmos dessa encarnação melhor, né? E infelizmente, né, o que a espiritualidade também tem nos colocado, que muitos espíritos estão voltando para o plano espiritual em situações difíceis, porque não estão conseguindo cumprir o que foi estabelecido na sua programação reencarnatória. Infelizmente tem havido, né, essas dificuldades,
né? Tá naquele livro lá, Tormentos da Obsessão. Tem um livro, Os Mensageiros, né? Do André Luiz, que fala dos médios que fracassaram. Então nós temos que ter muito cuidado, né? Porque não basta ter acesso ao conhecimento, ou participar de uma casa espírita, ou estar aqui falando, né? Com um livro aqui na mão, ou fazendo um estudo. Mas não, é procurarmos fazer o exercício do autoconhecimento, ver como é que nós estamos em relação a isso tudo e procurarmos, dentro do possível, fazer a reforma íntima, a nossa melhora interior. Porque a partir daí nós vamos conseguir aparar as arestas e sairmos dessa encarnação melhores do que quando aqui chegamos. Que esse é o objetivo, né? As outras questões que existem são pontos de apoio, né? Não é o fim em si da encarnação. A finalidade da nossa encarnação é a nossa evolução espiritual, né? A nossa família, o trabalho, as questões do lazer, e outras situações são mecanismos de ajuda, mas não é o fim em si. A finalidade da encarnação é a nossa melhoria, né? Então que nós tenhamos isso bem claro, né? E que Jesus e os amigos espirituais nos ajudem para que a gente consiga sair dessa encarnação melhores do que quando aqui chegamos. Tá bom? Muito obrigado pela atenção.